oração para nós começarmos a nossa escola bíblica. Senhora, para a gente. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, queremos te agradecer, Senhor, pelo mais um dia, porque sabemos que o Senhor é bom, Pai. O Senhor tem feito tudo em prol do teu povo. Senhor, enche o nosso coração da tua palavra, tira toda a ansiedade, tudo aquilo que vai nos atrapalhar, Senhor, neste momento de aprender a tua palavra, Senhor. Seja, Senhor, conosco neste momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. O pessoal vai chegando. Vamos preparar aqui. São 3. Bíblia, Evangelho segundo escreveu João. Também a gente tirou uma. Evangelho segundo escreveu João. Capítulo 14. E é isso, vamos ver a noite, tudo bem? Hã? Mais ou menos. E penso que isso foi tudo. Não, o título já é outro, teu problema, no mesmo momento que meu pai também tem problema. Ele mora aqui ou mora fora? Ele mora na Mata Formosa. Aí esse dia levou ele, foi fez cirurgia, agora tem um CPI. Ele já não gostou do CPI. Então estava em Patos. Aí disse que tinha um dia que ele não ia morder na carinha, sabe? E aí no final falou assim. Aí eu não sei se foi uma proposta. Eu não tinha menos, eu falei, não tem mais remédio. Aí só foi que eu tava com dor de cabeça, porque na hora eu falei que usar mais de músculo, como a gente não passou. Aí não consegui esse dor de falar com os corpos, não, porque foi que veio mais pra ter uma energia. Aí teve que furar a minha cabeça. Aí veio que peguei demais, assim. Nossa, eu vi que ele tinha passado. Ele ficou ruim. Aí agora já tá internado. Ele é seu tio por parte. Sua mãe ou Meu pai? pai. É um negócio de recorrer a Deus, calma. Deus ele. Amém. Glória a Deus. Nós vamos começar o nosso estudo aqui. Os irmãos, vê para a gente ir no texto base. João 14 e João 16. Do versículo 16 ao 18 e depois do versículo 26. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que seja convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, pois habita convosco e estará em vós. Não vos deixareis órfãos, virei para vós. 26. Versículo 26. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo, vos também vivereis. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos, eu os guarda, e os guarda, esse é o que me ama. E quem me ama será amado de meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariote, Senhor, por que prendestes manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu-lhe Jesus. Se alguém me amar, guardará a minha palavra. Meu Pai. Glória a Deus. Agora o Evangelho de João. João 16, do versículo 7 ao versículo 13. Amém. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim.
da justiça, porque eu vou para o meu Pai, e não me vereis mais, e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que for, tudo que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Amém. Glória a Deus. O título do estudo desta manhã é o ensino de Jesus sobre o Espírito Santo. E o interessante nessa lição, dessas lições, que nós estamos aprendendo sobre o que Jesus ensinou. Então, no contexto ali do ministério de Jesus, ele deixou muito bem claro a respeito do Espírito Santo. Ele deixou muito claro a respeito do envio do Consolador. Antes de nós entrarmos no estudo, para nós trabalharmos a lição, eu queria a opinião dos irmãos do que pensam a respeito do Espírito Santo. Stefania, o que é o Espírito Santo para você? O que você pensa sobre esse ensinamento? Jesus sempre falou sobre esse envio do Consolador. O que é o Espírito Santo? O que ele é, assim, para mim, ele é uma pessoa muito importante, né? A Bíblia nos relata que ele é uma pessoa, né? Que ele pensa, e as ações dele na nossa vida é para nos levar a Cristo. Então, assim, é ele quem vai nos convencer do pecado, é ele quem nos convence do juízo, é ele quem nos prepara realmente para que a gente esteja diante de Deus, ele que nos conduz. Ele nos conduz. Isso aqui, muito bem. E você, Alex, o que você pensa assim? Olha o que você já ouviu e o que você entende sobre? O que eu acho assim interessante no Espírito Santo é o tanto de características interessantes que ele tem. E uma assim que me chama muita atenção é que está lá em Salmos, que fala que o Espírito de Deus, ele prescruta, né? Ou seja, ele faz uma investigação minuciosa, né? Então ele é delicado demais, né? Para poder mexer com o ser humano. Então quando fala assim que ele faz uma investigação minuciosa em nós, ele sabe de tudo verdadeiro que é em nós, né? Ele investiga todo o nosso coração, todo o nosso pensamento, uma forma dele agir. E uma coisa que eu acho muito interessante dele também é a autonomia que ele tem, né? Ele dá segundo o que ele acha, né? Ele dá segundo a vontade dele. Então ele é bem autônomo, né? Ele é bem... Bacana, não depende, na verdade, não depende da gente, ele tem a sua soberania para agir. E o interessante é que Jesus foi explicando, falando sobre que viria o Espírito Santo. Aí nós pensamos assim, mas a lição ela vai falar muito sobre a Trindade, vai mostrar muito a questão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Dá uma certa confusão às vezes, não dá, Val? Mas nós temos, na verdade, um Deus ou são três deuses? Como que é isso? Não dá uma certa confusão? Quando nós começamos a estudar, algumas pessoas perguntam, então, quando eu chegar no céu, eu vou abraçar quem? Vou abraçar o Pai, o Filho ou o Espírito Santo? E aí, o que os irmãos pensam sobre essa questão da Trindade? É um só? É três? Como que é lá desse negócio? Bom, essa questão era um pouco delicada, né? Lógico que isso cabe a gente ter um estudo bem mais aprofundado para poder trazer uma clareza maior do nosso ponto, porque ele nos traz muitas dúvidas por causa dessa falta da compreensão, né? Porque fica um tanto meio oculto para nós, para poder você entender, alimentar e poder firmar em cima de tudo isso, que é a Trindade. Mas todos os cantos que você lê a Bíblia, você vai encontrar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E vai encontrar dizendo também que ele é o mesmo, que é um só. E aí então que isso que nos pega às vezes. Mas na realidade, quanto mais a gente for estudando, a gente vai perceber que realmente é Pai, Filho e Espírito Santo. É um só. Vamos dizer que eles trabalham em harmonia, em concordância, não há discórdia entre eles, né? E há uma hierarquia também, e há também um respeito muito grande dentro de qualquer decisões que um tomar. Então a gente acaba entendendo que realmente pode trabalhar por esse caminho, respeitando, né, opiniões, né? Eu acredito que eles trabalham de uma forma muito grande que
traz as diferenças dentro de nós. Nós ficamos um tanto confusos porque nós aprendemos até mesmo a trabalhar sozinhos e tomar as nossas decisões, né? E querer que muitos concordem com as nossas decisões. E olhando para o Pai, Filho e Espírito Santo, você vê, Jesus disse que ele ia subir para o Espírito Santo descer. Vou subir porque se o outro consolador vem. É necessário que se o seu não for, o Espírito Santo vai vir. Você percebe que então, quer dizer, se ele está falando que vai para um descer, não, então tem outro, tem mais alguém, não é um só mais, né? Aí ele faz que o Pai me enviou. Então você vai encontrando também ali, você vê a manifestação ali do batismo de João Batista, né? Você vê a manifestação dos três. Você vê o Pai falando, o Espírito descendo como e Jesus sendo batizado. Então é o que eu tenho para dizer. Amém. É um pouco complexo mesmo. Mas aí, dentro do que o Ronaldo falou aqui, dentro do que a gente vai trabalhar na lição, na verdade nós entendemos dentro do texto que é um só. Até o próprio Jesus, quando ele fala assim, eu tenho que ir para que o Espírito Santo venha. Se eu não for, por quê? Porque o Espírito Santo, nós temos na Trindade. Na verdade, é 3 em 1, ele é um só. Ele estava, vou dizer, num contexto de localidade, ele estava apenas naquele lugar. Então, assim, o Espírito Santo ele tem que ir, Jesus tinha que morrer, subir para estar em todos os lugares. Mas ele também, ao mesmo tempo, ele fica assim, mas Jesus ele disse isso, ele disse assim, não, eu tenho que ir para que o Espírito Santo venha, porque agora eu estou, me ajuda aqui, é humano, mas era Deus, é humano, ok, eu sou humano, mas eu estou, como a gente pode falar alguma coisa assim, quando você está só em um lugar? Dá para pensar sobre isso? Estou só. Alguém pensa alguma coisa aqui? Me ajuda aqui? Estou ocupando só um único espaço. É isso aí. Na verdade, eu estou aqui, nós estamos aqui, mas eu tenho que ir. Aí eu vou mostrar a minha onipresença. A minha onipresença ela vai ser manifestada quando eu for. Havia uma promessa, vamos pensar a Bíblia. O personagem principal da Bíblia é Jesus. Novo Testamento, Velho Testamento, sempre voltado para Jesus, declarando a vinda dele. Jesus vai vir, Jesus vai vir. Aí Jesus veio, agora veio o próprio Deus, desce da sua glória e está na terra. Se ele está na terra, em corpo físico, então ele não está em todos os lugares. Dá para nós pensarmos assim. Mas então, se nós pensarmos assim também, mas então a humanidade agora então, ele só está só em Israel? Então ele não é onipresente nesse momento? Mas quando nós olhamos para o que ele falou, dá a entender isso. Dá a entender que naquele momento, é necessário. Se eu não for, o Espírito Santo não vem. Se eu não for, eu não estou em todos os lugares. Então nós vamos ver mais ou menos isso aqui. Mas nós entendemos a soberania e que Deus não perde o controle de nada. E aí nós entendemos, quando nós pegamos a onipresença, nós entendemos na onipotência. Todo o poder também está nas mãos dele. Se está na mão dele, se está nas mãos dele, ele nunca perdeu o controle. Aí nós podemos, antes de entrar na missão, nós podemos pensar numa pessoa na Bíblia que é o centurião. O centurião conversando com Jesus. Ali dá para a gente dar um certo esclarecimento teológico, que na verdade o Senhor não perdeu o controle e ele não estava apenas em um lugar. No sentido assim, tem mais pessoas trabalhando. O centurião fala assim, eu conheço, eu sei quem é você, Jesus. Como eu tenho muitos soldados que trabalham para mim. Talvez seja no sentido de que, tipo assim, o Espírito Santo ele está em todos os lugares, por exemplo, nós colocar eu e a Alice, que ele está tão perto, ele pode nos conduzir desse ponto de partida, porque ele sempre vai estar junto, e assim é com o Senhor no seu caso. Jesus, ele tinha que ir, porque senão o Espírito Santo não ia ter esse controle, porque Jesus estava junto com os discípulos, quem ele mais ensinou? Ele estava perto, quem ele estava mais perto dos discípulos. Então os ensinamentos, eles foram mais completos, porque Jesus ficou o tempo todo junto com os discípulos, e o Espírito Santo é da mesma forma. Assim eu penso, o Espírito Santo tem que vir, porque ele está comigo na minha casa, ele está com o Senhor na sua casa, é como se Jesus estivesse presente. Não é apenas como ele está mesmo presente, literalmente, Jesus está presente hoje. Nós estamos na nossa casa, ele está com a gente, nós estamos aqui, ele está presente. Mas nesse contexto a qual Jesus vai falar sobre o Consolador, dá a entender isso. Eu agora, tipo assim, aí nós vamos lá para o centurião, eu conheço você não. Então quer dizer, hoje nós não clamamos por anjos, não existe clamor por anjo. Esse negócio, eu ordeno um anjo, nós não ordenamos anjo coisa nenhuma.
quem dá ordem aos anjos é o Senhor. Mas naquele contexto lá está lá o centurião. O que o centurião falou? Olha, eu te conheço, eu estou te pedindo aqui, mas eu sei que o Senhor tem, com as minhas palavras, eu sei que o Senhor tem vários soldados como eu tenho. Enquanto eu peço, eu não preciso nem de ir lá na minha casa, não, nem na casa do meu servo, não. Uma palavra só que o Senhor declarar aqui. Então, naquele contexto, Jesus vai mostrar, o ensinamento de Jesus vai mostrar que o Espírito Santo não estava presente naquele momento, entre aspas, porque o Espírito Santo é Deus, o Espírito Santo também é Jesus, ele é um só. Aí podemos pensar, quando falamos sobre Deus, Velho Testamento, falamos sobre Jesus, presença real, corpórea do próprio Deus, e Espírito Santo é Deus hoje habitando no nosso meio. Deus no princípio, Espírito, Jesus caminhando como homem, e hoje o Espírito Santo, que é o próprio Jesus. Alguns irmãos querem falar alguma coisa sobre? Pensar alguma coisa aqui, Gaspar? Na verdade, Deus é um só, né? Deus e Espírito Santo, o Pai e o Espírito Santo é um só, né? Na verdade, ele é igual a palavra falou, né? Diz Pai, Filho e Espírito Santo, mas eu creio que é um só, né? É igual a falou, é um só. E na verdade, ele está em todo lugar, né? Na verdade, ele está conosco aqui. Ele está aqui, ele está na minha casa, ele está na casa de cada um de vocês, então, né? Ele está em todo lugar, não está só no lugar. Aí, quando fala ele está em todo lugar, nós falamos da onipresença. Ele é presente em todos os lugares. Vamos para a lição? A palavra não, textual primeiro. Vou ler o textual, depois em seguida pode ler a introdução. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Atos 1:8. Isso aí é muito legal. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E essa questão do batismo com o Espírito Santo? O que os irmãos pensam sobre isso? O que é o batismo com o Espírito Santo? Eu acho que realmente o batismo com o Espírito Santo é que você recebe o Espírito Santo na sua vida. E há uma manifestação dele. Não quer dizer que ela precisa ser como nós aprendemos por outras denominações e tudo mais. Sobre a questão de pulo, grito, né? Às vezes é extravagante, aquela forma extravagante, mas a ação do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, é receber mediante o que você recebe na sua vida, que as suas atitudes começam a ser mudadas. Você começa a aceitar a proposta de Deus na sua vida, que você começa realmente a se tornar, reconhecer como filho de Deus e também para poder começar a fazer a obra. Porque é o batismo do Espírito Santo. Você vem, precisa te convence do pecado quando está no Espírito Santo, você vem para a casa do Senhor, em seguida você recebe o batismo do Espírito Santo, as suas ações realmente serão mudadas e também você terá mais satisfação em fazer a obra do Senhor. Não vai inquietar mais, vai começar a caminhar e fazer a obra do Senhor, né? Esse é o caminho, na verdade, o batismo com o Espírito Santo nada mais é do que a capacitação para fazer a obra. Às vezes há uma confusão nossa que achamos assim, não, batismo com o Espírito Santo é para mim ficar em evidência. Eu não sou batizado com o Espírito Santo ainda, eu quero ser para todo mundo ver que eu sou batizado com o Espírito Santo. Não, o objetivo não é esse. Jesus vai dizer, ali no finalzinho do Evangelho, Jesus vai dizer para os discípulos ficarem em Jerusalém, que do alto seriam revestidos de poder, seriam capacitados para fazer a obra. A gente vê, depois do batismo do Espírito Santo, o que aconteceu? Logo em seguida, foi trabalhar, isso aí, foi trabalhar para fazer a obra. Pedro prega e quantas pessoas se convertem? Mais de 3 mil pessoas. E quando a gente vê no contexto dos dons, Paulo dizendo sobre os dons, vai mostrar que o batismo do Espírito Santo é o Senhor manifestando um dom na nossa vida, nos dando poder, autoridade para fazer a obra. É porque o da obra dele, realmente a capacitação dele, porque ele sabe todas as coisas. A gente vai anunciar uma coisa que a gente ainda não viu, mas que ele já pôs no nosso coração, que é algo grandioso. Então é só o Espírito Santo mesmo para nos capacitar. E também a gente pensa assim, porque algumas pessoas, assim, eu já tive a oportunidade de perceber isso, as pessoas sofrem porque tem gente que não vai ser batizada com o Espírito Santo, né? E você vê que tem pessoas que sofrem, mas você vê que ela desenvolve a obra, ela faz outras coisas, né? E você vê que é um sofrimento. Por que eu não falo em línguas, né? Deixa eu ajudar aqui. Parece que é um sofrimento, assim, às vezes algumas pessoas Mas será que não é porque a pessoa sofre? Porque ela não sabe o que é?
Porque nós estamos muito assim, nós aprendemos tanto que ser batizado com o Espírito Santo tem que falar em línguas. Não, tem que. Quando você é batizado com o Espírito Santo, manifesta um dom. Um dom, a Bíblia vai dizer, Paulo vai dizer sobre os 9 dons espirituais. Nós vamos ver mais alguns que vai estar solto ali, mas 9 é o de prática que nós falamos. Então, é manifestado um dom, não necessariamente o dom de língua, só que nós temos na cabeça. Não, só é batizado com o Espírito Santo quem fala em línguas. Não é bem por aí não. E se nós formos trabalhar sobre línguas, nós vamos pensar, existem algumas formas também. Existe a língua para a própria edificação, existe a língua que é profética, existe a língua das outras nações, que também é um dom de línguas, que Deus pode nos dar. Então, há às vezes uma confusão nesse sentido. Então, todo mundo pode ser batizado com o Espírito Santo? Pode. Todo mundo é batizado com o Espírito Santo? Todo mundo que busca, com certeza é. Todo mundo que obedece, com certeza é. Mas nem sempre a pessoa vai falar em línguas. É uma das manifestações. Só que nós tocamos muito o batismo com o Espírito Santo é falar em línguas. Focamos muito nisso. Eu sempre participava das orações de manhã na sala, dos irmãos, pastores, e sempre tive aquele desejo de ser batizado no Espírito Santo. E não acontecia comigo. Eu via acontecendo com os irmãos e eu sentia um temor muito grande no coração deles, muito grande, de ser batizado também. Porque eu via ser batizado, via falando em línguas, então, e sim, desejo muito grande no meu coração. E um dia eu fui passar a língua, foi o pastor de manhã de Samão. E nós orando e eles viviam muito tempo, tudo que eu tenho. E eu comecei lá no meu banco, cada um foi por si. E nós orando e eu fui batizada no Jesus. Eu não conseguia ficar nem em pé. Para mim entrar na igreja, eu tive que ir segurando parede, até chegar aqui dentro da igreja, eu não consegui. Isso foi um tempo de lá para cá. Muita coisa também. Glória a Deus. Aí o legal do batismo do Santo, você percebe que é sempre uma música, sempre debaixo de uma obediência. Os discípulos ouvem uma promessa: vocês vão lá para Jerusalém. É mais ou menos o Senhor falando para você: vocês vão para o templo, fica lá em comunhão. Eles estavam em comunhão e do alto veio o Espírito e revestiu eles de autoridade. Então, debaixo de obediência. E eles estavam lá em oração, eles estavam ali buscando ao Senhor. E com isso eles foram cheios. Então, o contexto é esse. Se cada um de nós formos falar, cada um teve uma experiência. A irmã foi para a salinha, junto com os irmãos orando, ele foi batizado. Eu fui batizado com o Espírito Santo, estava sozinho. Tinha uma oração, a gente fazia um calor de oração, e a gente ficou 1 hora sozinho ali orando, e fui batizado com o Espírito Santo. Então, cada um tem a sua experiência, mas tudo nós entendemos que a batismo no Espírito Santo é busca. É necessário buscar, é necessário estar debaixo de obediência, é necessário estar debaixo de oração. Então, se não tivermos debaixo de oração, aí pode ser qualquer outra coisa, menos batismo com o Espírito Santo. Agora, tem como fingir que é batizado com o Espírito Santo? Bom, tem como fingir que falar em língua, tem como. Agora, fingir ser batizado no Espírito Santo é complicado, porque pode até assim a pessoa passar por isso, mas não dura muito tempo não, porque de fato você recebe batismo com o Espírito Santo, a pessoa precisa entender que naquele momento ela vai enfrentar realmente as hóstias infernais das trevas. Não é simplesmente para você ter um enfeite na sua vida, ou para você aparecer na igreja, que você tem um dom a mais, ou vai subir de cargo, ou posição na obra do Senhor. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A realidade é que você vai lidar com situações, e uma das situações que eu acredito que esse batismo do Espírito Santo ele nos leva é levar a palavra a outras pessoas. A gente vê que quando eles receberam lá do alto, até que receberam, o interessante quando os discípulos estavam ali para receber do Espírito Santo, eles receberam, foram cheios, mas eles receberam língua estranha também. Mas era necessário que recebesse, porque tinha gente de todo o confins da terra, tinha gente ali. Era necessário que recebesse para poder evangelizar aquele povo, poder falar também outros idiomas e também trazer palavra profética, Então tem como uma pessoa fingir? Sim, tem como ela fingir, só porque isso não será duradouro. Só não vai permanecer. Não vai permanecer, não. Então a gente percebe, então assim, por existir essa questão da criancice, vamos dizer que criancice, na verdade, ou talvez imaturidade, então às vezes há uma confusão.
A pessoa começa imitando outras pessoas, mas não é por aí. Ser batizado com o Espírito Santo é buscar. É interessante que o Paulo está na live aqui, ele disse, ó, esse sofrimento de não ter a manifestação dos dons é real, Alice. Passo por isso. Então, tipo assim, esse sofrimento é uma verdade. Porque a pessoa assim, ela quer, só que a pessoa não sabe. A pessoa acha assim, não, eu tenho que falar em línguas para. Então, a verdade do sofrimento, a questão do sofrimento é uma verdade. Mas às vezes o sofrimento ele é maior por causa de uma confusão. Porque às vezes o seu dom é para evangelizar, é para falar nitidamente, não é para falar em línguas. Deus te dá. Você já percebeu que existe algumas pessoas que têm uma facilidade de trazer pessoas para a igreja? Facilidade mesmo. É 2 convites e a pessoa vem. A gente convida 1 mês, 1 ano, 2 anos. E assim, o interessante, pastor, que nós fizemos de mim, porque eu preguei, depois eu fui batizado no Espírito Santo. Então, assim, a gente faz. O dom do Espírito Santo é o fazer a obra de Deus. Né? Na verdade, esse batismo do Espírito Santo te capacitar para fazer a obra de Deus, independente se você falar em línguas. Tem gente que profetiza, tem gente que tem o dom do amor, e o cara o dom do amor, que é superior a todos, esse cara não tem o Espírito de Deus. Então a gente ter esse entendimento, né? Porque às vezes a gente foca muito no dom de línguas, e às vezes a pessoa, porque se o dom de línguas é para edificação própria, às vezes a pessoa Deus já percebe que ela é edificada, ela nem precisa disso, ela precisa de outra coisa para a vida dela. Então tem sim ter sofrimento, porque às vezes a igreja circula muito em volta só do dom de línguas, porque o que é mais manifesto nas igrejas é o dom de língua. É raro o dom de profecia, é raro outro tipo de manifestação. Então o que fica mais visível, que o povo deseja, é aquilo que eles veem, né? Então o que eles veem mais a interpretação é raríssimo também. Aí nós vamos falar aqui, vamos pensar, a verdade que a lição é assim, o ensinamento de Jesus sobre o Espírito Santo. Então nós estamos num bate-papo aqui, para nós chegarmos a algumas conclusões. Outra coisa, eu disse aqui, eu fui batizado quando eu estava orando sozinho. Ou eu posso dizer, eu falei em línguas quando eu estava orando sozinho, mas batizado talvez eu já tinha sido. Já parou a pensar nisso? Que às vezes a gente vai assim, não, fui batizado porque eu falei em línguas, mas será que não fomos batizados antes? Porque pode ser manifestado qualquer dom. Outra coisa, vamos lá, será que todo mundo que fala em línguas é batizado com o Espírito Santo? Porque, vamos pensar, aí nós não entramos nesse assunto, mas não tem como não entrar. Vamos lá, falar em línguas para edificação própria é um batismo com o Espírito Santo? Falar em língua continua sendo um dom. Falar em línguas proféticas é o batismo com o Espírito Santo? Falar em línguas de outras nações é o batismo com o Espírito Santo? É um dom, mas a gente percebe que há uma ligação, né? Tem a ver com o batismo com o Espírito Santo? Tem a ver sim por causa da ação. Por exemplo, se eu vou falar em língua até profética, eu vou ter que ser usado pelo Espírito Santo para trazer algo para aquela pessoa. Profética, ok. É uma manifestação do batismo com o Espírito Santo. Eu falar em línguas proféticas. Certo. Se há também ali eu falar em línguas estranhas, se vai haver um intérprete que tem também para edificação da casa. Então tudo isso você vê que há uma ligação também com o próprio Deus. Não tem como se cortar isso, colocar separado. Eu acho assim, não tem como se cortar e colocar uma coisa. Não é. Mas e se for só um dom? Se ele já te deu o dom? Ele já manifestou, já te deu o dom de interpretação. Dom de interpretação? É uma evidência da batizão do Espírito Santo. É uma evidência também. Eu acredito que todos, falar em língua, todos esses que nós colocamos, eu acredito que isso já é uma ligação de ser batizado no Espírito Santo. Eu acho que uma pessoa sozinha, por si só, ela falar em língua sem, porque é meio que complicada a situação. Porque ela precisa. Você não vê alguém lá fora no mundo falando, embora tenha, mas imitando, mas não tem falando, porque senão poderia até ter. É uma verdade para se pensar. E quando nós pensamos naquela pessoa que é um poliglota, pessoa que sabe falar outras línguas, inglês, espanhol, chinês, e aí essa pessoa é batizada no Espírito Santo. Isso é um dom? Aí não. Inteligente. É o cara que estudou para isso. Ele buscou isso, né? Buscou isso. E nós buscamos o quê? Nós buscamos o batismo com o Espírito Espírito Santo, Santo, buscamos o dom de língua. Nós buscamos um ser, né? E ele é tudo isso. E por assim, moça, é nada assim. Ele nos dá dom de interpretação, dom de línguas, dom de profecia e a ação Mas vamos pensar, mas isso não quer dizer também que nós não devemos estudar, né? Não, com certeza. Nós, sim, é interessante. Se você tiver uma possibilidade de fazer o inglês aí, é legal.
porque é lógico que o Espírito Santo pode te usar em um certo momento, mas para nós evangelizarmos as nações, é interessante nós aprendermos outras línguas. Nós percebemos que alguém diz assim, Senhor, eu quero fazer missão, eu quero para outro país para pregar o Evangelho. Como a pessoa vai se não sabe falar? Eu vou lá, eu vou para lá, eu vou para a China. Eu vou para a China, eu só vou orar. Eu não vou estudar, não. E aí, vai chegar no normal o quê? O Senhor vai me revelar tudo para me falar lá. Vai dar certo isso? Tem muita fé. Mesmo muita fé vai dar certo. Porque nós temos a nossa parte, tem que buscar o conhecimento. A gente busca o conhecimento da Bíblia, a gente tem que buscar também essa questão. Nos dias atuais de hoje, você tem que preparar o terreno primeiro para depois você ir. Se não existe, você acabou. Nada daquela Missão é uma coisa que nasce já desde quando a gente converte também. Porque aí você já vai preparando, não é tipo hoje, você é missionário. Nossa, eu posso querer ser missionário hoje e isso se manifestar daqui uns 5 anos, por exemplo, ou 2, que eu vou ter que aprender. Mas Deus pode dar o dom agora para você ir trabalhando. Você tem que estudar, tem que fazer a sua parte, tem que correr atrás. Não é assim, vamos falar, pensar que tem alguém aqui na igreja que só sabe falar inglês, chegou, nos visitou aqui. Deus pode usar, dar o dom de língua, de outras línguas, para você dar uma palavra para aquela pessoa. Mas você vai conseguir conversar com aquela pessoa? Não, aí já mudou um pouquinho o contexto. Mas só para a gente voltar aqui, precisam entender. A gente falou um pouquinho sobre batismo com o Espírito Santo, que batismo com o Espírito Santo é uma busca. O Espírito Santo, o ensino de Jesus sobre o Espírito Santo, a princípio, quando nós lemos os textos base, nós percebemos que Jesus está falando assim, eu tenho que morrer para que o Espírito Santo venha, para que a minha onipresença se manifeste em todos os lugares. Aí quando nós olhamos o centurião, nós percebemos que naquele contexto Jesus estava, o pai e o filho estavam juntos, porém ele dava ordem aos anjos. Pensamos dessa forma. Dá para a gente pensar, não dá? Então vamos continuar aqui, lê a introdução para a gente. Jesus estava vivendo seus últimos dias na terra, quando deu aos discípulos estes ensinamentos e lhes garantiu o envio da terceira pessoa da Trindade, para estar com eles para sempre. Olha só, Jesus estava vivendo seus últimos dias e garantiu o envio da pessoa da Trindade. E ele estava falando do Senhor, eu estou indo. Mas aí, olha que Jesus disse assim, eu não vou deixar vocês órfãos. O que Jesus estava falando? Eu estou indo, mas eu volto. Eu estou indo, mas vocês não vão ficar sozinhos. Agora o Espírito Santo, quem é o Espírito Santo sou eu. Só que até os discípulos mesmo não entenderam isso naquele contexto. Ficaram meio perdidos naquele contexto. Porém, a verdade é essa. Hoje, o Espírito Santo está presente. Ele está conosco. Nós nunca estamos sozinhos. Nós, quando nós estamos na nossa casa, Ele está junto com a gente. Ele está cuidando. Ele está nos consolando. Ele está nos dando força. Vamos aí. Primeiro ponto. A sua igualdade com o Pai e o Filho. O título dado por Jesus é o Espírito Santo. Tá certo. Eu peguei aqui, tá certo. Ele utiliza o substantivo consolador para definir a pessoa do Espírito Santo. A palavra grega no Novo Testamento para consolador é paracleto. Isso significa aquele que está ao lado de alguém para defender. Olha só que legal o significado da palavra consolador. O título dado por Jesus é o Espírito Santo, consolador. Eu estou junto com você para te defender. Ele está falando assim, eu sou o seu escudo. Morri, ressuscitei, teve várias evidências da minha ressurreição, teve várias evidências, várias pessoas viram eu sendo assunto ao céu. Se a gente for ler isso, a gente percebe isso, que várias pessoas viram Jesus. Aí ele está dizendo, vou deixar o Espírito Santo, ele vai te defender, ele vai te ajudar. E aí, pensar no Espírito Santo como defensor? Eu só posso fazer Ela é top, derrubiei, né? A defesa, ela é. Eu sou a manifestação da salvação. isso. Eu sou a salvação encarnada que estou do seu lado. Eu sou os braços que te protegem e ninguém te toca. Como a gente tem um texto na Bíblia que diz que o Senhor é como uma galinha que cuida dos seus pintinhos, coloca debaixo das asas. Tremendo isso, né, A Alice? defesa dele é Vamos aí para o segundo ponto. o pé
partes da Trindade. Não é correta a divisão das obras das três pessoas da Trindade em separado. Às vezes, diz-se que no Antigo Testamento tem-se o Pai operando, no Novo Testamento o Filho, e hoje vive-se na dispensação do Espírito. Esta é uma dificuldade do ensino sobre dispensações, isto é, a divisão em departamentos estanques das operações das três pessoas da Trindade. A operação conjunta dos três. É porque nós fazemos essa comparação, isso é normal dentro do contexto teológico, para ter uma certa facilidade para entender. Mas tem que ter muito cuidado, porque a gente fala assim, então hoje, na verdade, eu vou pedir só o Espírito Santo, sendo que a própria Bíblia no Evangelho vai dizer tudo que pedir no nome de Jesus. Por que isso? Mais uma prova que o Espírito Santo é Jesus e é o próprio Deus. E mais na frente nós vamos ver alguns versículos que vai dar essa ênfase. O Espírito Santo é Deus. Vamos aí para o próximo ponto. 1.3. Os três sempre operam juntos. Na criação do mundo, em Gênesis 1, 2, 3, em João 1 ao 3, no evento da Torre de Babel, na chamada do profeta, no nascimento de Cristo, em seu batismo e em inúmeras outras referências bíblicas, lá estão os três em toda harmonia e concordância operando juntos. Legal, esse texto é legal nós lemos. Cada um aí abre a Bíblia. Gênesis 1. Quem vai para Gênesis 1? Já abriu, agora alguém vai lá para João 1. Quem vai para João? A Alessandra. Gênesis 11. Gênesis 11. Depois voltamos repetindo aí os versículos. Só para a gente ter uma ênfase, ver na Bíblia a questão dos três, que muitas vezes é deixado de lado, né? Temos que ter cuidado com isso. Se enfatizarmos só em um, nós saímos do princípio que é totalmente bíblico. Pode ler para a gente o primeiro versículo. Em Gênesis 1, 2 e 3. Era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Na verdade, literalmente, eu acho que você está aqui, mas a gente vai dizer passamos, Era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. O Espírito de Deus mais uma vez sobre a face das águas, disse Deus, haja luz. Mas não é, só esse versículo já te mostra a operação do Espírito e mostra a questão de Deus. Mas aí da continuidade também, que vai ter no capítulo 2, que vai dizer, nós vamos ver a palavra façamos. Lógico que quando a gente vai estudar um pouquinho aí, então... Versículo 26, capítulo 1, versículo 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre eles os peixes do mar. Isso é interessante, essa palavra façamos, mas no contexto aí de quem estuda um pouquinho, vai dizer que não há uma definição exata para essa palavra façamos. Não é, aí não está querendo dizer que são os três. Então, quem estuda às vezes vai entrar por esse ponto. Mas no princípio nós já estuda a questão da língua portuguesa, né? Mas vamos no contexto do primeiro versículo, nós vimos Deus e o Espírito estava presente. Nós entendemos e nós concordamos ainda que quem estuda aí a língua portuguesa, que nós também pegamos esse texto que é o versículo 26, do primeiro capítulo, no segundo. No primeiro capítulo de Gênesis, diz: façamos o homem a sua imagem e semelhança. Então, quando fala façamos, está no plural, nós entendemos que são os três. Próximo versículo. Gênesis 11, 7. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por meio dele. E sem ele nada do que foi feito se fez. No princípio o Verbo estava com Deus. E aí, o que vocês pensam sobre isso? Quem era o Verbo? Mas é tremendo isso. Você vê que a Bíblia já nos mostra isso, os três estão juntos, os três são um só. Dá para nós pensarmos algumas coisas.
né? Nós somos corpo, matéria, nós somos alma e somos espírito. Nós somos 3 pessoas? Não, somos uma. Então, só para pensar. Próximo versículo. Gênesis 11:7. Eia, desçamos e confundamos ali sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Volta de novo. Eia, desçamos. Desçamos. Hã? Não, eu vou descer. Não, vamos. Desçamos nós. Então já dá para entender. Está na Torre de Babel. É, na Torre de Babel. Era mais de um. Isso, mais de um. Isso, mais de um que era um só. Que um só era. Isaías 6:8. Aí eu vou ler aqui. Tem? Então vai, pode. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: Quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: Eis-me aqui, envia-me a mim. Esse texto aí, Chamada do profeta. Isaías 6:8. Depois disso ouvi a voz do Senhor e dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Olha o mistério aqui. Quem vai? A quem enviarei? A quem há de ir por nós? Quem nós vamos enviar? Quem Pai, Filho e Espírito Santo? Olha que engraçado, eu estou falando do Velho Testamento. O Velho Testamento Jesus não tinha nascido, mas ele já estava. Hã? E por mais que às vezes as pessoas podem pensar assim, que nossa, mas às vezes está falando só de Deus, né? Ou às vezes sim da presença, mas tem muitos lugares específicos que falam da presença do Espírito Santo, né? Tipo na vida de Sansão foi muito específico o poder do Espírito, né? Próximo versículo. Eu me imagino. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, o este santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Ó, aí falou dos 3. Hã? Vamos lá. Descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder de Deus, e o Filho vai nascer. Então, mais uma vez, fala dos 3. Próximo versículo, último desse texto. Mateus 3,16. Sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhes abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E uma voz dos céus que diz: Este é o meu filho amado, a quem me comprazo. Esse texto é um texto que prova a Trindade. Esse texto prova a Trindade. E até uma pergunta teológica, para quem vai ser examinado, geralmente é feita essa pergunta. Me dê um texto a qual prove a Trindade. Então, um texto a qual se vê a manifestação dos 3. Mas o que é muito interessante, sentir a presença do Espírito Santo é sentir a presença de Jesus, de Deus e do Espírito Santo. Ele está bem protegido, ele está bem guardado. Vamos aí para o próximo ponto. Então nós vimos nesse ponto aqui, os 3 sempre operam junto. E de fato é a Trindade. Vamos aí. Identidade do Espírito Santo. Ele é apresentado como uma pessoa. O Espírito Santo é um ser vivo dotado de todas as características da personalidade. Ele pensa, sente e possui volição como qualquer pessoa. Essa palavra volição, alguém precisou sobre ela? Volição é decisão. Ele decide. Então, a característica tem toda a característica de uma pessoa. Ele é apresentado como uma pessoa. Ele pensa, ele sente e ele possui volição, que é decisão, poder de decisão. Toda pessoa, essas são as características. Pensamos, sentimos e temos poder de decisão. Então, o Espírito Santo é uma pessoa. Vamos. Próximo ponto. Ele é uma pessoa divina, ele está na criação e este fato está na sua descendência, na sua onipotência. E Jesus disse que ele habitaria entre os discípulos e estaria com eles para sempre. Isso fala da sua onipresença. Sua onisciência pode ser vista no fato de Jesus chamado de o Espírito da Verdade, o qual guiaria os discípulos em toda a verdade,
e lhes anunciarem as coisas que haveriam de acontecer. Ele estava na criação e este fato destaca a sua onipotência. Onipotência é o quê? Todo poder. Onipotência é soberania. Jesus diz que ele habitaria dentro dos discípulos, estaria com eles para sempre. Olha o privilégio, olha a necessidade do envio do Espírito Santo, do envio do Consolador. Hoje, na verdade, ele habita dentro, ele está dentro. Profundo isso, né? Um pouco complexo também de entender, né? O Espírito Santo está indo. Ou tem qual a definição dos irmãos sobre o Espírito Santo estar dentro? O que você pensa sobre isso? Aí a gente leva muito para o lado simbólico, né? Que ele está no nosso coração, mas o coração também é simbólico, a gente não sabe onde fica a nossa alma, se fica no dedão, na ponta do dedo, né? Então é muito simbólico, mas a gente entende sim que ele, e também é um Espírito em nós também, né? Então não sei. É meio que complicado, né? Porque é verdade que o Espírito de Deus fala do nosso espírito, né? Então a gente percebe que esse universo espiritual aqui, se a gente tem o Espírito Santo que está com ele, então assim, é algo para nós que está sendo oculto. Não tem como você trazer uma clareza sobre isso, mas uma certeza que ele está em mim pelas suas manifestações, né? E aí em nossas vidas, né? Elas que vai concretizar realmente que está em mim as suas manifestações. Porque às vezes eu dizer que estou cheio e às vezes não está manifestando nada, isso é meio complexo, né? E também por sermos, a gente fica um pouco perdido porque somos filhos de Deus, né? E por ser filho de Deus, então há uma proteção, há um cuidado de Deus nas nossas vidas. Então, quer dizer, vamos dizer que o Espírito Santo está 24 horas, no nosso pensamento é que 24 horas o Espírito Santo está dentro de mim. E pronto, inseparável. Tipo, faz parte de mim. Se ele sair de mim, eu morri? Não necessariamente. Não necessariamente. Tipo, por quê? A gente percebe que há uma manifestação do Espírito Santo, às vezes quando você vai pregar, às vezes quando você vai falar da Jesus com uma pessoa, há uma manifestação do Espírito Santo. Que acaba ele falando e não você mais. Para que aquela pessoa seja convencida do pecado. Aí é interessante tudo isso, porque ele está em mim. Agora, às vezes eu estou andando por aí sem fazer literalmente nada. Eu não sei se ele vai estar literalmente dentro de mim ou aquela base, aquela aliança, porque de fato existe uma aliança entre nós e o Senhor, e essa aliança não pode ser quebrada. Se eu estou ficando tudo errado, e aí? Não. Aí você vai falar, ele está em mim. Bom, a gente sabe. Pelos frutos conhecemos. Interessante, isso raciocínio bacana. Olha, Jesus, ele ensinou isso. Ele falou para os discípulos: eu vou estar em vós. O ensinamento de Jesus. O ensinamento de Jesus é ser do Espírito Santo. Eu vou estar em vós. Eu entendo assim. Você nunca vai ter sozinho. Confessou o culto de Salvador? Nunca vai ter sozinho. Crê no coração? Nunca mais vai ter sozinho. Porque até às vezes ele pede, clama a mim. Tipo assim, se eu já tivesse, clama a mim. Então se clama a mim. Se clama, me busca. Eu estou aqui do seu lado. Me pede. Eu sou filho, mas eu sou pai. E a gente às vezes escuta testemunho de pessoas que às vezes se voltam, a gente vê o cuidado de Deus com eles, não muito, né? Às vezes, por mais que os caras fazem errado, nosso cuidado do Espírito Santo, até eu que ainda não conhece a Deus, a gente vê que Deus tem umas pessoas que ele tem um cuidado muito grande com eles. João 3,16. Amor. É um amor, né? É um cuidado, né? Por isso que às vezes a gente escuta, mesmo eu não era sendo crente, eu sentia que Deus estava comigo, né? Eu sentia que tinha alguma coisa me protegendo, porque é Ele, né? Ele é fiel no que Ele faz, né? Nem todos que estão no mundo são do mundo, são a base do pastor anglicano. Nem todos que estão na igreja são da igreja também. O Judas estava junto, mas não fazia parte da igreja. Então, tem muitas pessoas que estão lá fora, mas são de Deus. É o filho perdido. É o filho perdido. Ou o filho que nunca se achou. Ou nunca quis se achar. Na verdade, é uma testificação do Espírito Santo com o nosso espírito. Porque se o Espírito Santo está em nós, é porque ele tem uma testificação conosco. Vem lá, ele vem, testifica conosco e ali ele habita. Amém. Eu vejo.
está presente. Próximo ponto, lembra, gente? Tem um subponto e pode dar continuidade. Um ponto e um subponto. Ele é o Espírito da verdade, João 14,17. Ele veio mediante oração do Filho e envio do Pai, porque Ele é a fonte de toda a verdade. Ele é quem revela a verdade, como verdadeiro revelador e intérprete da verdade, porque Ele mesmo é a própria verdade. Baseado na verdade, né? Ele é o Espírito da verdade, é Ele que vem, é Ele que convence, é Ele que mostra que estamos errados, é Ele que revela, é Ele que dá a direção, nada fica oculto. Mas você não quer Cristo, rejeitou Cristo, quer o perdão. Não tem como. Se você não quer o perdão, você não quer Cristo. Se você não é aquela pessoa que está num estado ali de total dificuldade, total aperto, você oferece para ela a solução. Porque a nossa vida aqui ela é insignificante, é muito curto o nosso tempo aqui. Você oferece para ela a eternidade e fala assim: não quero Cristo. Tem como Deus perdoar? Não que isso. É muito complicado, até mesmo. E existem pessoas assim. Eu até tive uma pessoa há pouco tempo atrás que já está com câncer avançado, e terminando de falar a palavra para ele, ele falou que não queria a vida de Deus, simplesmente. Estava sentindo nos últimos dias, falou não quero a vida de Deus. Eu insisti mais um pouco e ele recusou mesmo, então recurso pode deixar. Passava uma semana, ele faleceu. Que Deus tenha misericórdia, que essa pessoa no último momento tenha se arrependido de e tenha reconhecido Deus. Também assim, porque a gente às vezes fez um convite para a pessoa e ela não aceitou naquele momento, não quer dizer que às vezes ali, no período final ali, ela pode até ter acertado. Mas o recusar Jesus, aí não tem como ser perdoado. Tá? A palavra de Deus ela é tão viva hoje que tipo, assim, o povo crucificou Jesus porque não creu nele, mas hoje a gente vive a mesma situação. Eu estava na Kelly ontem e uma mulher chegou na mulher e falou assim: não, em nome de Jesus, Deus vai te curar. Ela falou assim: depois que eu morrer. Então, assim, a gente percebe que essa crença em crer em Deus, na palavra dele, ela se repete de novo. Na verdade, a história está se repetindo de novo, né? Porque hoje se repete de novo no sentido assim, de que a palavra do Senhor tem sido falada, tem sido manifesta, né? Hoje a gente pode ver o movimento de Jesus muito mais forte do que quando ele estava aqui presente, o poder de Jesus, né? Até a ciência tem que reconhecer isso, né? Que ele foi o único que dividiu visões de tempo. Então, assim, e a gente começa a perceber isso, que está se repetindo, o povo também não tem. É muita fé, só Deus para ter misericórdia mesmo. Tem muitas pessoas que não querem a solução. Na verdade, sim, estamos passando um momento aí, a gente sabe, não precisa ficar falando, mas estamos passando um momento difícil. A qual nós temos que recorrer a quem? Quem rege tudo? É Deus, a solução sempre será Deus. Tudo que está acontecendo é para mostrar para a humanidade a insignificância. Veio para nos dar a vida eterna. A gente quer tudo nessa terra, a gente só quer que, a gente só espera que. Paulo fala que a gente é o mais mesquinho se a gente esperar só nessa terra, gente. Então, tipo, tantas pessoas passam por muitos problemas e fica julgando Deus, mas a gente tem que entender que não é aqui, sabe? Nossa visão é muito limitada, então a gente tem que abrir o nosso coração e falar: Deus, que eu não venho esperar só dessa terra, não. A palavra de Deus fala que a gente vai ter o melhor dessa terra se a gente esperar nele, né? Mas assim, não é aqui o nosso foco, né? É realmente a vida eterna, porque tem uma eternidade. É legal você falando sobre isso, tipo assim, o que a gente vê de crente com medo de toda essa situação, olha para Deus, onde está o seu coração? O coração está na terra, tem que ter cuidado. Lógico, a gente sabe que está acontecendo uma situação, mas nós temos medo da morte. Não, nós temos convicção que nós não somos daqui. Crente é esse. É o que Paulo diz: morrer para mim é o quê? É lucro. Se eu morrer vai ser a melhor coisa de tudo. Só que lógico, eu não vou caçar com as minhas mãos. É Deus que é o dono da vida. Mas o morrer é lucro. O viver, ele vai dizer, mas o viver é Cristo. Enquanto eu viver, eu vou falar de Jesus. Então nós, independente do que aconteça, isso está acontecendo agora, imagine se uma coisa pior. Nós não deveríamos ter medo, ter essa convicção. Não, nós não somos daqui. E nós tínhamos que fazer mais, falar mais, pregar mais. Ó, meu filho, ó, minha filha, minha filha, sua expectativa está muito aqui, sua expectativa tem que ser na eternidade. O Jesus que eu sirvo, ele falou muito inferno.
Ele falou muito de um lugar, ou ele foi quem mais falou de um lugar de ranger de dentes, de um lugar de eternidade em dificuldade. Por que ele falou? Porque ele não quer. É o pai fala ao filho, ó, não fica de madrugada na rua não, ô filho, não pega aquele caminho não. Então Jesus falou várias vezes sobre isso, para nós entendermos, ó, nossa expectativa não é aqui, nossa expectativa é no céu. Eu vou estar trabalhando, vou estar vivendo a minha palavra, buscar primeiro o reino, as demais coisas que serão acrescentadas, a Bíblia vou estar, mas a minha expectativa, como você muito bem falou, é da eternidade. Outra coisa que a gente pode citar também, qualquer coisinha que acontece na vida da gente está murmurando, está reclamando, está largando a igreja, está fazendo qualquer coisinha, a gente magoa uma pessoa ali e simplesmente abandona, fala Cristo, abandona a igreja. A gente pode ter o exemplo de Jó, pastor, ele perdeu a família, a esposa dele, que era que estava com ele todos os dias, mandava ele amaldiçoar Deus, ele perdeu tudo, mas ele não perdeu a presença de Deus. Isso é que é o mais importante na nossa vida. Tremendo. E de Jó, assim, até também nem tanta esposa, porque a esposa, assim, apesar de ter falado borracha, não sei, está dividido aqui. As mulheres têm o costume de falar um pouquinho a mais, mas ela não é diferenciada, ficou até no final com ele. Não fala que é um pouco, mas a maior dificuldade. Ela não pode se diferenciar. Você levou até um filho, né? Ela é. Ou uma mulher, né? Se for pra pensar. Como é que é? Assim, é porque se for pra pensar assim, o amor de filho é muito importante, né? E Deus falou assim, não, mas mulher não tinha diferença, né? Vocês também, galera, os filhos. Deixa ela ali, mesma coisa, deixa ela ali. Mas imagina, perdeu todos os filhos, perdeu todos os bens, ficou zerado, sem nada. Era um cara, nosso contexto, um cara milionário. Você pensa aí na sua casa, aí nós pensamos aqui em alguém da cidade que é milionário. Tinha muita coisa, perdeu tudo. Só o empregado voltou para contar, ó, seus filhos morreu tudo. Então, não abandonou a Deus, não negou, não. Então independente da situação que o futuro nos aguarde, o que nós não podemos é abandonar Cristo. Agora, assim, a observação, dentro do comentário do Simão dele, é a questão que nós murmuramos, reclamamos, você está entendendo? Demais, falamos coisas que não deveria falar, mas fica dentro de nós assim, eu não estou abandonando a Deus, eu estou zangado, eu estou com raiva da situação, por isso que eu estou assim, mas a gente não percebe que vai ferir os princípios de Deus. Aí não percebe que isso vai ferir. Eu estou falando assim, mas não estou largando meu Deus, estou bem com meu Deus, mas aí quando vem já está amaldiçoando e ferindo os princípios de Deus. Automaticamente ele está se distanciando daquilo que Deus tem preparado para ele. É o risco de correr isso. Engraçado, você falando, eu estou pensando aqui, o que a mulher de Jó falou para Jó? Eu não sei se Deus não corrigiu ela. Não, mas o que ela falou? Lembra o que ela falou? Deus igual. Ela não amaldiçoou. Ela só falou, assim, na verdade, assim, o contexto ali da tradução é mais ou menos assim: nós estamos seguindo a Deus, não resolvendo, não. Eu pedi todos os filhinhos, cadê meus filhinhos? 10 caixões, 10 velório de 10 pessoas num dia só. E assim, a gente pode pensar assim também, pastor, que as pessoas tendem muito a culpar o outro, porque ela fala, amaldiçoa o seu Deus e morre. Tipo assim, eu sei que está sendo culpado de tudo isso. Também, você não verdade. percebeu que você que está o erro, não, porque essa mulher também estava sofrendo pra caralho, né? Assim, Não era pouco, não. O negócio estava. E às vezes, assim, no meio de toda situação, a gente tende muito a culpar o outro, né? Esse amaldiçoa o teu Deus e morre, tipo, você está sendo culpado, morre, seu desgraçado, você não dá mais, porque eu estou suportando olhar para você. Foi você que apresentou esse Deus, mas nada, o negócio que o negócio até A é gente ruim. gosta muito de culpar o outro, julgar o outro também, né? Tipo, você está errado, né? Mas Deus é muito lindo, o Espírito de Deus é muito. Mas o legal de tudo é que Jó não abandonou a Deus. Jó falou algumas coisas no decorrer da história, era melhor dizer que eu não ter nascido. Ele ficou meio assim, o negócio estava doendo. No período da dor, a gente às vezes fala algumas coisas que não era para você falar. E vou dizer assim, Deus nos entende. Lógico que nós não podemos fazer disso um hábito. Nós não podemos assim, não, porque no momento do aperto você falou alguma coisa que não foi de intenção, isso Deus entende. Mas se você começar a viver uma vida de reclamação, viver uma vida de murmuração, aí você vai ter uma vida fora das bênçãos, como aconteceu com o povo em Israel. Mas no momento de muita dor mesmo, isso é normal, às vezes a gente sai fora da caixinha. Às vezes a gente, vamos usar uma panela de pressão ali, que vai pegando fogo, o barco se esquenta, se não tiver uma válvula de escape, o negócio vai explodir.
Entendeu? Então, isso Deus entende, só que isso não pode ser um ato de nossa vida. Então eu entendo, eu até consigo entender que Deus preservou a vida dela até no final, e depois o casal teve os filhos mais belos de todo o país. No nosso contexto talvez seria as milhas, entre aspas, aí, entendeu? Então é interessante pensarmos sobre isso. Mas voltando para a lição aqui, vamos ler, pode ler todos os tópicos também. Nós estamos no nome do Espírito Santo. Desde que está sendo focalizada nessa lição, Jesus atribuiu alguns nomes ao Espírito Santo. Deus, Atos 5, 3 e 4, Senhor, 2 Coríntios 3, 18, e o terceiro, Espírito Santo, Atos 2, 4. Ser cheio do Espírito Santo é o mesmo que ser cheio do Deus Santo. Você está aqui, não? Espírito Santo, Espírito de Deus, o Espírito que guia o crente, o Espírito de Jesus, Atos 16, 7. Espírito de Cristo, Romanos 8, 9. Espírito do Pai, Mateus 10, 20. Espírito do Senhor, 2 Coríntios 3, 17. A presença do Espírito Santo influencia a vontade do crente, tirando do legalismo e conduzindo à verdadeira liberdade cristã. Isso é muito legal quando fecha aqui. Você está falando comigo que não é um pecado. Não é por causa do pecado, é por causa do não querer Cristo. Esse legalismo que a pessoa impõe sobre o peso da pessoa, senão você vai para o inferno. Não é a questão do legalismo, é a questão de ter Cristo. Lógico, nós temos que lutar contra o pecado todos os dias, porque a consequência do pecado é morte, é dificuldade e assim por diante. E o legal é os nomes do Espírito Santo na Bíblia. Às vezes achamos que Espírito Santo é só quando fala do Espírito Santo. O interessante é que Atos 5, 3 e 4 vai mencionar que o Espírito Santo é Deus. Então nós já entendemos, é uma pessoa só. Então os nomes que é dado ao Espírito Santo aqui vai nos trazer o entendimento que é uma pessoa só. Sempre foi, sempre será uma pessoa só. Jesus na terra era o Deus encarnado na terra, Deus no corpo humano na terra, para falar assim, eu passo por tudo que vocês estão passando, eu passei por tudo, eu estava ali, quando eu estava narrando a história, vivendo aquele momento ali da história, ele estava dizendo, tem como você vencer também. Até eu vai dizer isso, eu venci, você também vai vencer. Eu vim para mostrar para você que é possível, mas eu não vim, eu sou o Deus glorioso que desci, mas eu submeti a todas as dificuldades da terra. Então isso, a presença de Jesus corpórea na terra, é para nós entendermos que tem como nós vencermos aqui também. Vencermos o pecado. Porque se a gente pensa, Jesus precisava de ir para um deserto para vencer o diabo? Ele já venceu. Então ele falou, ó, tem como você vencer o diabo não tem como te derrubar não. O deserto também significava suas limitações, né? Porque tipo assim, você estava o mais fraco possível, humanamente falando, você estava sem água, sem pão, sem... Aí você pensa, nossa, eu estou tão fraco, se a gente for parar para pensar, ele não deu conta de vencer nenhum diabo. Jesus mostrou completamente o contrário. Ele se colocou no nosso lugar. Sim, ali, quando Deus está na terra, eu vou tirar um pouco essa questão de divindade. Ele foi usado como você, como eu sou usado. Porém, ele foi 100% humano. Todos os desejos humanos passou na mente dele. Nossa, pastor, que isso? Passou. E ele mostrou que ele conseguiu vencer. Também tem como a gente vencer. Só que nós temos que entender. Muitas vezes ele diz, não, mas Jesus era Jesus. Não, Jesus, temos que entender a humanidade de Jesus. Ele foi 100% homem mesmo. E ele só veio para isso, porque não tinha outro sentido se não fosse para nos ensinar isso. Apesar que também tem a coisa mais alta de tudo, que é a salvação, que é a conclusão de tudo, mas ele poderia ter vindo, ficado 3 dias, morrido, depois ressuscitado e pronto, resolveu o problema, porque estava lá a promessa que ele iria morrer. Não. Mas foi muito mais além, muito mais profundo que isso. Eu vim para mostrar para cada um de vocês que tem como vencer, Ronaldo. Vai ter tentações o tempo todo, mas eu vim para mostrar isso para vocês. Mas aí, o legal, depois vocês podem ler em casa, não vamos ler não, mas futuramente a gente lê na nossa casa aí. Você que está aí na live também, você pode ler na sua casa. Atos 5, que é do versículo 3, versículo 4, que fala que o Espírito Santo é Deus. 2 Coríntios 3, 18, diz que o Espírito Santo é o Senhor. Atos 2, 4
fala sobre a pessoa mesmo aqui do Espírito Santo, sobre ser cheio do Espírito Santo, fala sobre o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, Espírito de Jesus. Qual é o Espírito de Jesus? Dizendo que ele tinha que morrer, e morrer para estar em todo lugar. Era o Espírito Santo, era o próprio Jesus, agora é espiritual, ou espiritualmente falando. Eu agora não sou matéria, eu estou aqui com vocês, eu estou lá, eu estou aonde está cada servo meu. Quando a gente pensa assim, é um pouco confuso, mas aí dá para você pensar assim, um Deus tão grande, que na verdade ele está abraçando o globo terrestre. Dá para pensar assim ou não? É um Deus tão grande que nada perdeu do cuidado dele. É como se fosse aqui esse tablet aqui. Eu vejo tudo aqui. Nada saiu do controle dele. Estou sabendo que cada um, então é mais ou menos dentro desse contexto aí. Então nós olhamos aqui, observamos o que Jesus disse, o que a Bíblia diz sobre os nomes do Espírito Santo. Vamos para o próximo ponto. Obras e realizações do Espírito Santo. Jesus expõe claramente sobre algumas obras realizadas pelo Espírito Santo. Então o próprio Jesus vai expor algumas obras do Espírito Santo. Substituição de Cristo. Jesus, limitado ao corpo humano, só poderia estar num único lugar a cada momento. Entretanto, o Consolador, em sua onipresença, pode estar presente simultaneamente na vida de seus seguidores, independentemente do espaço físico, geográfico ou histórico. Nós já até falamos sobre isso aqui, né? Mas isso foi o ensinamento de Jesus, eu tenho que sair do corpo dessa massa para estar em todos os lugares. Próximo, pode ver o próximo ponto aí. O ensino da palavra de Deus. Ele é o mestre incomparável. João 4:26. Sendo enviado ao mundo, ele assumiria uma função educativa, jamais realizada por qualquer outro ensinador humano. Vamos ler esses dois textos, João 16:7 e João 14:26. Ele tomou o lugar de Cristo limitado no espaço-tempo. João 14:16. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos lembrará de tudo quanto tenho dito. Você leu o 16? O 14:26. Os 14:26. Leu o 16:7. Todavia, eu digo que isso é verdade. Convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós. Mas se eu for, eu o enviarei. Tá, aí o primeiro aqui, substituição. O Espírito Santo substitui. É necessário que eu vá. Então estamos falando, eu estou saindo do corpo dessa matéria aqui, e agora eu vou estar em todo lugar. O Espírito Santo, ele não tem todo, você não está entendendo muito isso não. Porque o discípulo até disse lá, não, se pegar o Senhor eu vou na frente. Na hora também fugiu, né? Alguém lembra quem é? Pedro, né? Pedro na hora fugiu, mas ele estava entendendo, pessoal. Você tem um mestre, o mestre falou assim, eu vou morrer. Depois que eu morrer, que vai vir alguém que vai estar com vocês todos os dias. É meio confuso isso, porque até essa questão da perda já começa, nós não esperamos perder ninguém, não queremos perder ninguém, ainda que entendemos que somos eternos. Então os discípulos não entenderam, mas Jesus deixou muito bem claro, ensinamento de Jesus acerca do Espírito Santo. Eu tenho que morrer, sair do corpo físico para estar em todos os lugares. Ensino da palavra de Deus. Aí lê novamente o 14:26. É o nosso rápido, mestre. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos lembrará de tudo quanto eu tenho dito. Tá, olha só, olha que coisa legal. Isso aqui, ele é o ensinador perfeito. Algum de nós conseguimos convencer alguém? Quem dera. Quantas pessoas nós temos na nossa família que nós queríamos que servisse a Deus? Nossa. Aí o conforto do nosso coração, olha como a palavra é linda. Ela mesma, se o próprio Jesus dizendo, eu morri, que já aconteceu, já ressuscitei, já enviou o Espírito Santo, agora vocês têm o Espírito Santo. O papel seu é pregar, falar do Evangelho, mas o papel seu não é convencer. Não tenta nem convencer ninguém de nada não, apenas prega. Apenas fala do amor de Jesus. E a lição aqui vai nos ensinar que não existiu, nunca vai existir um mestre como o Espírito Santo. Por que nós servimos a Deus? Eu sirvo a Deus porque Ele conheceu.
Eu lembro a vida toda, minha tia, alguns familiares meus me chamando para ir à igreja, e eu sempre, não, deixa isso não. Aí um dia, olha que interessante, minha mãe não era evangélica, minha tia passando por alguns problemas, minha mãe sabia que a minha tia era, minha tia estava na casa da minha mãe chamou minha tia para ir para uma igreja perto da nossa casa. Aí minha tia, aí eles me chamaram também, eu fui junto. Mas eu fui assim, para acompanhar. Entrei lá dentro, bacana, o Ronaldo, legal, um louvor legal, o pessoal toca bem, uma palavra legal, mas eu saí, nunca mais volto nesse lugar. O negócio de ser crente não é para mim, não. Tinha alguém ensinando, tinha um louvor lindo lá. Eu saí, não volto de jeito nesse lugar, não. Isso não é para mim, não. Aí passa uma semana, alguém encontra no final, fala comigo, você vai no culto no domingo? Aí eu falei, vou. Eu briguei o dia inteiro com ele, por que eu falei que vou? Agora eu tenho que ir. Você pensa uma pessoa que brigou, ficou revoltado. Eu dei minha palavra que eu vou, fiquei revoltado. Aí eu entrei novamente na igreja, nunca mais saí, estou até hoje servindo a Deus. Alguém me convenceu, foi o homem que me convenceu. Ah, o Espírito Santo. Eu tinha que deixar, foi o dia primeiro, tinha que ser lá dentro. Às vezes o senhor nem tinha palavra, né? Às vezes falava assim, não, eu vou depois do William, mas porque tipo, o Espírito Santo convenceu a falar essa palavra é importante. Não, foi ele mesmo, também foi nem essa. Eu sempre pensei muito nisso por ser uma pessoa de palavra num contexto, praticamente a vida toda. Eu sempre pensei, mas na verdade nem é isso. É ele que obrigou. Eu falei sem querer falar. Isso diante de Deus, isso assim, quando temor e tremor, eu queria falar que não ia. Aí eu parei uns segundos assim, fiquei olhando para a cara da pessoa que estava de carro, falou para mim, fiquei assim, fiquei parado, brigando já comigo em pensamento. A pessoa saiu, eu comecei a xingar e esbravejar comigo mesmo. O que eu falei? Já era ele convencer. E quando ele convence, não tem jeito não. Então seja convencido pelo Espírito Santo, que o Espírito Santo nos convence a cada dia. Cada um de nós aqui temos uma experiência nesse sentido, mas não vamos ir para essa questão, não vamos ficar presos. Lê o próximo ponto para a gente. Ele exerce o ministério no mundo. Ele convence pessoas de que a rejeição ao sacrifício de Jesus se constitui no maior pecado humano e traz o mesmo a convicção de pecado e a necessidade do Salvador. Ele convence do juízo no sentido de que o juízo sofrido pelo Filho de Deus venceu o diabo e colocou o crente numa posição de vitória em relação ao inimigo. Tá, isso é muito interessante. Ele exerce um ministério no mundo. Então, às vezes a gente vê muito pregador trazendo a glória, ganhei não sei quantas pessoas. Na verdade, se for no canal, quem ganhou, quem fez a obra, quem faz a obra é o Espírito Santo. Lógico, ele nos usa para levar a palavra, mas a obra quem faz é o Espírito Santo. O mérito tem que ser todo para ele. Um erro muito grande nosso, às vezes, é trazer o mérito para nós. Foi eu que fiz, é eu que trouxe. Não, eu não trouxe, eu não salvei, quem salvou é o Espírito Santo. Meu papel é semear, é mostrar a palavra, e a pessoa vai ser convencida pelo Espírito Santo, se ela se deixar também ser convencida também, né? Vamos dizer, nesse contexto meu particular, eu fiquei brigando comigo, mas será que teria possibilidade de ir? Poderia ter falhado, mas quando é convencido por ele, então que o Espírito Santo convença com tudo que está acontecendo, que o Espírito Santo esteja convencendo toda essa humanidade a de fato servir a ele. Amém? Vamos aí para o próximo ponto, gente. Somente o Espírito Santo pode convencer um conhecimento verdadeiro e vivo do Senhor Jesus como... Estou certo? Está certo. Somente o Espírito Santo pode fornecer um conhecimento verdadeiro e vivo do Senhor Jesus como Senhor e Salvador e fazer daqueles que se arrependem e creem praticantes de sua própria vida, como também de todas as bênçãos decorrentes nesta união. Ele glorifica a Cristo. Ele traz ao coração do ser humano esse desejo de falar a minha vida de Cristo. É Ele que opera. Vamos aí para o próximo ponto. Ele regenera. Ele quem produz o novo nascimento e faz o homem escravizado pelo pecado uma nova criatura em Cristo Jesus. Isso diz exatamente sobre Nicodemos, né? Na verdade, ele foi lá e trouxe, transformou e mudou. Então é ele, de fato, que nos regenera. Nós estamos nesse processo de regeneração a cada dia. Próximo ponto. Ele batiza no corpo de Cristo.
Batismo do corpo de Cristo é o mesmo que batismo de regeneração ou batismo espiritual. Próximo, pessoal. Ele enche o crente com o seu poder. O Espírito Santo foi dado aos crentes como promessa para que fossem cheios do seu poder, para resultar na eficácia da pregação do Evangelho. Tá, a princípio a gente percebe que tudo é Ele, né? Ele que nos faz parte desse corpo, que é a igreja de Cristo, que é a noiva de Cristo, é Ele que nos enche, é Ele que nos dá autoridade. Próximo ponto, pode repetir. Ele dirige ativamente os ministros do Evangelho. A ação do Espírito Santo também opera o sentido de guiar, dirigir, mostrar o caminho que deve ser seguido por aqueles que anunciam as boas novas da salvação. Vamos ler Atos 16, versículos 6, 7, versículo 10. Se ler até o 10, então 6, 7 e 10. Ele dirige ativamente os ministros do Evangelho. 6, 7, 10. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar em Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Isso é muito legal. Deus não deixou em certo lugar. Consegue entender isso? Às vezes a gente não consegue compreender algumas coisas, mas é Deus não deixando. E não tenta insistir. Vamos tentar temar, não, porque senão nós quebramos a cara. Então nós percebemos com toda clareza que o direcionador é o Espírito Santo. E quem ensinou isso, quem falou isso foi quem? Jesus, falando que é o Espírito Santo. E ele está no nosso meio. Vamos lá, continuar, gente. E ele controla a missão evangelizadora da igreja. A tarefa primordial da igreja sempre foi a de pregar a palavra de Deus, numa visão de totalidade. Jesus Cristo salva, cura, batiza no Espírito Santo e voltará. Esse é o sermão de Jesus. Jesus pregou isso. Eu sou o caminho, eu sou a salvação, eu que curo, e ele estava curando, e o Espírito Santo virá, e ele vai continuar, porque ele sou eu, e eu que batizo no Espírito Santo, e eu vou voltar. E essa volta terá aguardada por todo crente também, não só a questão da morte para a eternidade, mas se não morrermos, nós aguardamos ansioso o arrebatamento. Um dia que vai ser muito lindo para quem for arrebatado. Vai ser tremendo. Quem for arrebatado vai ser muito lindo. Para quem não for arrebatado, para quem não estiver em cima da palavra, vivendo a palavra, aí vai ser um caos total. Nada, essa questão de hoje não se compara com o que ainda vai acontecer no futuro, quando a igreja de Cristo sair da terra. Você nem fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Ele falou isso. Ele mesmo, porque falou, ele mesmo, eu que salvo, eu sou a verdade, eu sou a vida, só através de mim. Ele controla a missão evangelizadora da igreja. Então, esse controle também é totalmente dele. Então, os milagres que acontecem, tudo que acontece, é ele fazendo para o evangelismo eficaz. Então, assim, tem pessoas nos vendo agora, nesse bate-papo, nesse estudo. Pode ser que tem pessoas que estão sendo curadas nesse momento. Enquanto a gente está ministrando aqui, as pessoas estão sendo curadas. Para quê? Porque, na verdade, é uma missão evangelizadora. E é do Espírito Santo. Nós estamos aqui como canal, mérito nenhum nosso não. Mas ele vai lá e encontra a pessoa, como acontecer na Bíblia, voltando para a história do centurião lá. Chega lá perto de Jesus e não precisa ir na minha casa não. Apenas uma palavra. Quantas palavras nós já falamos, não palavras nossas, mas palavras da Bíblia aqui. Então pode ser que algumas pessoas que estão aí foram curadas
e melhor que ser curado. Alguns foram salvos, alguns até voltaram para Cristo nesta manhã. Vamos aí, próximo ponto. Ele ilumina. A mente humana por si só não pode compreender as realidades espirituais. É necessário que o Espírito Santo trabalhe no sentido de iluminar os corações na busca da verdade. Vamos ler isso em 1 Coríntios 2, 12 e 14. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas não são discernidas espiritualmente. Muito claro o texto, né? Quem tem o Espírito de Deus, o Espírito vai iluminar, vai dar clareza. Se não tem o Espírito de Deus, não vai ter entendimento. Por isso essa necessidade a cada dia de termos o Espírito Santo sobre as nossas vidas. Vamos aí para o último tópico. Obras adicionais e distintivas do Espírito Santo. O fruto do Espírito Santo. Gálatas 5, 22 a 23. São as qualidades morais e espirituais cultivadas pelo Espírito de Deus da personalidade humana. Através do fruto do Espírito, o crente combate as obras da carne, afasta-se do pecado e se torna mais parecido com Cristo. Através do fruto do Espírito. Esse texto é um texto que vale a pena a gente ler. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Fruto do Espírito, não é o fruto, um fruto. É um fruto, é como se fosse uma... tem vários gomos, então nós temos que dar um fruto só. Então, é o fruto do Espírito. Aí para nós pensarmos, que fruto nós estamos produzindo? Será que nosso fruto está estragado? Não, está com defeito? Não. Pode falar. Assim, a gente pensar, né, que às vezes a gente não, eu preciso só de paz, na verdade você precisa de estudo. Não é só precisa só de longanimidade, só de paciência, não, você precisa dele completo tudo, né? A gente precisa de todo desse arcabouço, né, que ele oferece o fruto, né? Não tem como falar, você precisa dar só paz, não. Ou você pega tudo, né? Ou só paz por dia. Ou não tem nada, na verdade. Contando que você vai precisar deste, porque você é uma pessoa que vai sair ao campo de batalha. Você vai lidar com muitas situações e pessoas diferentes. Quando a pessoa te responde mal, você precisa ter a paz para você poder enfrentar aquilo. Você vai precisar de uma habilidade, porque às vezes aquilo que você vai pregar para ele dia e noite, e você vai precisar adiantar pelo um ano, uma milha, 2 milhas. Então você vai precisar. Precisa desse fruto. Domínio próprio é um fruto só, com vários para você dele todo, mas não pode pegar só um dono da mexerica, não. Tem que ter a mexerica toda. Por quê? Isso que o Arnaldo falou é muito interessante. Eu vou no campo, eu vou pregar. Nesse texto fala domínio próprio. Jesus vai dizer: se alguém te bater numa face, tem que obedecer a outra. Quando você estiver fazendo por amor no nome dele. Não é uma questão assim, alguém chega na sua casa para pegar alguma coisa sua, você fala, não pode pegar tudo, não é esse contexto, não. É por amor a Jesus Cristo. Que aí eu fui para o campo, fui trabalhar, fui falar de Jesus, e alguém aí te deu um tapa na cara, e aí você fala, está falando de Jesus dentro daquela casa. Ou tem o fruto ou não tem. Se não tiver o fruto, vai pegar no pescoço do irmão. Vai, aí acabou. Aí. Então nós temos que buscar ter esse fruto completo. É uma guerra, não é fácil não. Não podemos estragar, mas a gente sabe que um fruto, quando ele estraga de um lado, o negócio vai contagiando ali e acaba com aquele fruto. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Tipo assim, ó, hoje em dia nós somos muito contestados. Eu sou sincera, eu não vejo a pessoa, tipo assim, eu vou pregar, a pessoa vai me contestar demais, vão levar essa
em discussão, não vai dar em nada. E não é a gente que convence também, não, você está certinha. A pessoa está falando, que a pessoa, ó, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não, está escrito em Romanos 10, versículo 9: se com a tua boca confessar o Senhor Jesus Cristo no teu coração, querido, será salvo. Ela fala, não é nada assim, eu não quero, isso aí. Ligada a pessoa? Não, pastor, meu querido, a solução é essa. Mas tudo bem, que Deus te abençoe precisando de mim, estou aqui. Tá certo? Dá dedo no fruto, tá ok. Próximo ponto aí. Os dons do Espírito Santo. Romanos 12, do 4 a 8, 1 Coríntios 12, do 4 a 11. A palavra dons vem do grego charismaton. Ela designa o poder que o Espírito Santo concede ao crente na forma de carismas ou dotações miraculosas, para que estes exerçam um ministério específico, baseado na virtude, autoridade e poder na terceira pessoa da Trindade. Primeiro, dons do saber. Segundo, dons do ministério. Terceiro, dons de adoração. Então a gente vê essa questão dos dons do saber, palavra do conhecimento, voltado mais para o mestre, voltado mais para as pessoas que são dedicadas ao estudo, mas esse dom é um dom cultivado. Deus te dá sabedoria, Deus nos deu, eu acredito que todos nós aqui temos a sabedoria para exercer esse dom. Dom de ministérios, aí nós vamos ver a questão da fé, a questão, isso aí Paulo vai mencionar esses dons. Dons de cura, operação de maravilhas, profecia, discernimento de espírito. Já é dom ministerial para uma junção, para uma comunhão, para uma eficácia do Evangelho dentro da igreja. Então todos os dons é necessário e todos os dons se manifestem dentro de uma igreja. Não quer dizer que vai ser manifestado através de uma só pessoa. E por isso que há diversidades de dons. Mas cada pessoa tem o seu e Deus dá a cada um conforme a sua vontade. Dons. Igual eu até voltei aqui na página 17, e Deus está me mandando eu dar na etapa dele aqui, né? Que é igual você falou agora. Aqui fala, Ele é quem revela a verdade. Através de, por exemplo, se eu estou fazendo uma oração, ou a Stefano, a Alice, o Ronaldo, Deus usa. Ou Deus usa nós para revelar para aquela pessoa o que Deus está falando, né? Porque talvez aquela pessoa não vai entender. Mas então Deus usa, por exemplo, qualquer um de nós, né? Para estar falando para aquela pessoa, né? O que Deus quer realmente para aquela pessoa, né? O que realmente Deus vai fazer para aquela pessoa. Ou seja, alguém na família, né? Talvez está passando por problemas, e aquela pessoa está buscando. Então Deus usa a gente, né? Para estar revelando para aquela pessoa. A verdade, nós nem sabemos o que é que aquela pessoa precisa, mas Deus ali nos usa para falar para ela o que ela realmente precisa, o que realmente talvez está acontecendo na família dela, né? Então isso é muito importante. Deus é tremendo, né? E os dons é o Senhor que dá, cada um conforme a sua vontade. Lembra de Deus, né? Romanos e Coríntios. Romanos 12, 4 a 8. Porque assim como em um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma função, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas membros uns dos outros. Então, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é concedida, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino, ou o que exorta, use esse dom em exortar, o que reparte, reparte-o com liberalidade, o que preside, com cuidado, e o que exerce misericórdia, com alegria. Interessante que esse texto fala do corpo, né? Então a gente pensa no corpo humano. Então a necessidade de todos os membros, do pé, da mão, do braço. Então essa é a junção perfeita, e isso é a igreja funcional, a igreja ativa. Não é porque o irmão tem um dom que ele é melhor do que eu. E somos todos iguais, estamos caminhando para
mesmo propósito. E a gente não pode se julgar a pessoa, porque cada pessoa tem um coração, né? Aqui está falando assim, que o que reparte, faça com liberalidade. Tem pessoa que vai ter o coração aberto para aquele negócio mesmo, para dar para o outro, para oferecer para o outro, e às vezes a pessoa não entende aquilo. Tem pessoa que vai ter um coração para missões e não vai ter corações voltados para dentro da igreja. Vai ter gente que vai ter coração voltado só para dentro da igreja. Então, assim, cada pessoa com um coração. A gente precisa ter um entendimento. E o legal disso é que é Deus que faz, é Deus que amolece o coração, é Deus que fala pode, é Deus que fala como. Então, é verdade, muito bacana pensar. Deus sabe que às vezes a gente fica bravo em certa situação, todo mundo podia empenhar nisso aqui, mas não é assim. Cada um tem a sua função dentro da igreja, ou a igreja de Cristo, ela é um corpo. Vamos ler o próximo. Batismo no Espírito. Não. Versículo aqui, depois. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos nós. Cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, a fé, pelo mesmo Espírito, a outro, dons de curar, pelo mesmo Espírito, a outro, poder para operar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a outro, variedade de línguas e ainda a outro, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito. Ele as distribui individualmente a cada um como quer. Legal. E sabe qual a palavra que é mais legal desse texto? A outro. A outro. A cada um. A um é isso, a outra é aquilo, a outra é isso, a outra é isso. Então, olha a perfeição de Deus. Então, sejamos felizes com o que Deus tem nos dado e buscamos a cada dia os melhores dons, como a palavra diz. Vamos aí, próximo, último ponto agora para encerrar a edição. Batismo no Espírito Santo. É o revestimento de poder que o Espírito Santo oferece ao crente. Não deve ser confundido com o batismo de regeneração. Quando Jesus, em Atos 1,5, prometeu aos seus seguidores o batismo com o Espírito Santo, ele estava falando com pessoas já salvas. O batismo com o Espírito Santo é o que caracteriza a fé pentecostal. Todos os salvos não batizados devem buscá-lo e podem recebê-lo de que maneira? Pela fé, através da oração, consagração pessoal, dependência do Espírito Santo. Então, o batismo com o Espírito Santo é algo pessoal, é uma busca pessoal, caracterizada pela fé, pela oração, consagração pessoal, dependente do Espírito Santo. Então, é muito claro assim, se não é salvo, se não tem Cristo na vida, não tem como ser batizado com o Espírito Santo. Ah, mas alguém fala assim, mas fulano não é da igreja, mas não é da igreja, quer dizer que não é salvo. Então tem que ter. Porque não levantou a mão publicamente, não quer dizer que não, às vezes não levantou publicamente, mas já entregou a vida para Cristo. Você pode entregar a vida para Cristo na sua casa. Então, assim, às vezes, não, eu ainda não era batizado pelas águas e fui. Ué, mas o batizado pelas águas que prova que você é salvo? Não. O que o texto de Marcos vai dizer? Todo aquele que crê e for batizado será salvo. Então, eu tenho que crer. Não houve tempo ainda, mas Deus já fez batizar, eu já acreditei. Então, pode até acontecer antes do batismo das águas. Tem casos de pessoas que foram batizadas no Espírito Santo antes do batismo das águas. A gente vê muito linda a história de Pedro, né? Quando Deus manda ele dizer for na casa dele, né? Porque o povo lá já só queria focar, porque o povo já estava tudo com Deus. Eles só queriam saber conhecer de Jesus Cristo. Mas aquele povo ali, por toda a postura que eles tinham daquela casa, se, por exemplo, a palavra chegasse, eu acredito que seriam salvos. Né? Porque eles já tinham um desejo, então Deus fala para Pedro, vai lá, porque eles são gentios, o meu coração está sedento por mim muito, você tem que ir lá levar a palavra para eles, né? Então assim, falar, eu não vou não, eu sou judeu, né? Eu nunca comi nada impuro, eu vou em casa de ímpio, né? De outras pessoas, né? Não pode não, porque o povo é sedento, ele é fiel, né? As orações dele têm chegado até mim.
Então tem muita gente aí que não conhece Jesus, embora a gente tenha conhecimento, mas que as orações deles têm chegado a Deus, né? O clamor deles tem chegado a Deus. Eu creio nisso, sim. Com certeza. E é questão de tempo, a pessoa está congregando, envolvida, passar pelo batismo da regeneração, pelo batismo do arrependimento, pelo batismo das águas, que é necessário. Lógico, se não tiver tempo, não tiver possibilidade de acontecer a volta de Cristo, já vai ser arrebatado. Mas o princípio principal é crer ali, se posicionar. A Bíblia diz que muitos primeiros serão últimos e muitos últimos serão primeiros. Mas nós temos que entender que há a possibilidade de todos nós sermos batizados pelo Espírito Santo, e o batismo vai ser pela fé, oração, consagração pessoal, dependência totalmente do Espírito Santo. E isso assim, nos dá uma clareza e um ultimato também, que esse ato, tem muita gente que está querendo só ser polido, né? Polido assim, dentro do conhecimento da palavra, né? E aí nós temos que cumprir o IT, né? Jesus, antes que ele... Esse é o propósito do Espírito Santo, é esse, né? Porque já tem gente que já está com o coração preparado para ouvir a palavra. Antes do já tem terra muito preparada, assim como o Espírito Santo. Antes do revestimento, do batismo do Espírito Santo, Jesus tinha falado: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Aí Jesus vai na frente, batiza com o Espírito Santo, capacita para fazer a obra. Então eu vou ser batizado com o Espírito Santo para fazer a obra com autoridade. A gente não esquecer, porque muitas pessoas se sentem, né, que não tem capacidade para nada, né? Às vezes, eu sou um crente, só fico no banco, não faço nada na obra. É um dos papéis mais fundamentais a ser feito na igreja, levar a palavra e trazer pessoas e ajudar. Embora a gente percebeu aí que o Senhor, o Espírito Santo, vai separar as pessoas para tal. Então que as pessoas que se sintam, né, que não tem posição nenhuma na obra do Senhor, que vai buscar o fruto do Espírito Santo. E ele vai buscar isso para ele, que ele vai se encher de Deus, para que o Senhor separe ele. Porque é a comunhão com o Espírito Santo que vai te fazer ser separado para alguma coisa. Então, se você não aproxima também, dificilmente também vai se separar para alguma coisa, porque ele não vai também contra a sua vontade, ele não vai te forçar alguma coisa, ele vai te propor como já propôs a palavra. A palavra nos propôs. Se eu aceito ela e vou pelo caminho, com certeza também vou ser separado para poder fazer a obra do Senhor. E isso vai ser muito bom, né? Porque vai ser usado por Deus, vai ser uma pessoa edificada, vai ter testemunho para poder estar dando, e com isso vai estar incentivando a outras pessoas também a fazer a obra. Nos alistemos nesse exército, né? Vamos marchar. A conclusão aqui, ó, os ensinos de Jesus sobre a terceira pessoa da Trindade são um manancial no qual podemos recorrer para adquirir mais conhecimento sobre a pessoa divina do Espírito Santo e saciar nossa sede, sempre crescente por mais de sua presença. Então nós temos que manter essa sede cada dia mais. Batizado do Espírito Santo, então agora eu preciso de parar mais, eu preciso de parar mais, eu preciso de continuar nessa constante oração. Glória a Deus, né? Encerramos o estudo, um bate-papo, na verdade, sobre essa lição. Tenho certeza que não trouxemos todos os esclarecimentos necessários, mas trouxemos algum esclarecimento. E até para nós mesmos, para nós pensarmos e amadurecermos sobre a nossa vida com Deus. Amém? Vamos orar, encerrando. Amém? Ora para a gente falar. Aleluia. Senhor Deus e Pai, nós oramos a Ti nesse momento, te agradecemos pela oportunidade, ó Deus, de estar aqui nesta manhã, Pai querido Santo, trazendo, Pai querido Santo, uma palavra, ó Deus, a qual, Pai amado Santo, é um ensinamento de Jesus, ó Deus. Pai, que o Senhor nos abençoe, o Todo-Poderoso, e a todos que nos assiste pelo poder do Teu nome seja abençoado. Senhor. Que essas pessoas tenham aprendido um pouco, meu Pai, e que sim, meu Deus, outras demais, meu Pai, possam ser, meu Pai, querido, sendo beneficiados, meu Pai, por esse estudo da palavra do Senhor, e sabendo, meu Pai, que toda honra e toda glória ao Senhor. Pai amado e santo, nós queremos Te agradecer por esta manhã, meu Deus, e por cada um que estás aqui, e assim, meu Deus poderoso, esperamos o Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, para que sim possamos estar face a face, meu Deus, com os irmãos, para poder juntos aprender a Tua palavra, no nome santo do Senhor Jesus.
Obrigado, Senhor Deus. Eu oro e te agradeço em nome de Jesus Cristo. E amém, e graças a Deus. Glória a Deus. À noite, às 19h30, nosso culto de celebração, então esteja junto conosco aí online, tá bom? Deus abençoe a todos. E querendo Deus, daqui a uns dias, vamos fazer uma grande festa aqui no templo para a glória do Senhor. Aleluia. Nossa, gente, eu senti a presença de Deus na